As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O Brasil vai ter que fazer também a sua reforma da Previdência. Os últimos presidentes da República fizeram as suas reformas da Previdência. Fernando Henrique, Lula, Dilma. O presidente Michel Temer vai ter que fazer a sua reforma da Previdência. E o próximo presidente vai ter que fazer a sua reforma da Previdência também. É muito importante, senhor presidente, salvaguardarmos o Senado Federal para que esta casa volte a dizer que nós vamos fazer as reformas, mas não vamos fazer as reformas para revogar direito dos trabalhadores duramente conquistado ao longo dos anos. O senador Renan Calheiros, este que você acaba de ouvir, do MDB, é o personagem central do episódio de hoje. Prestes a iniciar seu quarto mandato, político alagoano tenta se viabilizar mais uma vez como candidato à presidência do Senado. Lembrando que ele já chefiou o Congresso por outras 4 vezes. Trava uma batalha interna atualmente com Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, também da mesma sigla, do MDB. A definição sobre quem será o postulante deve sair até amanhã. Renan Calheiros é habilidoso, experiente e tem trânsito por vários partidos. E surge até como um possível aliado do Planalto para ajudar na defesa do novato Flávio Bolsonaro, filho do presidente abatido por diversas denúncias. Por outro lado, Renan seria um aliado capaz de bancar a nova e dura proposta de reforma da Previdência que deve vir por aí? E mais, como explicar para o eleitorado que elegeu Bolsonaro, seduzido por um discurso contra a velha política, que o mais novo parceiro do governo é Renan Calheiros? Discutimos esse tema numa conversa com o editor executivo do Estadão, Alberto Bombig, o mais novo responsável pela coluna do Estadão. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e não se limita a estar em apenas uma única plataforma. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente via iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lely Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Gather. Estadão Notícias. Política. Estou recebendo aqui em nosso estúdio o jornalista Alberto Bombig, editor executivo do Estadão e agora mais novo responsável pela prestigiada coluna do Estadão, sempre publicada na página 3 do jornal Estado de São Paulo, diariamente. Então, com muita honra, recebo mais uma vez aqui o Bombig, desejar boa sorte. Seja bem-vindo, meu caro, e como é que está a expectativa para essa nova jornada que já começou, hein, Bombig? Muito obrigado, sempre bom estar aqui, podendo agora a gente estreitar ainda mais essa parceria. Exato. Né? Tô feliz, né? Tô muito contente, eu já fiz colunismo político, essencialmente político na minha carreira, então não deixa de ser um retorno a algo que eu fiz e que eu gostei bastante, que até me projetou profissionalmente. Encerrando o ciclo na primeira página do jornal, que dentre as minhas funções, que terminaram agora na semana passada, estava produzir a primeira página. Não só isso, mas assim, digamos que fazer a primeira página, né? Era a cereja do bolo ali, era sensacional. Entendi. E foi um período extremamente intenso, né, de muita notícia, a gente teve tudo no Brasil, né? Você pegou... Mudou presidente, teve impeachment. Teve eleições, teve impeachment, teve Copa do Mundo. Não faltou crise. Eu peguei Olimpíada, agora tô pensando bem que até Olimpíada fica até menor, né? Então, e assim, no meu último final de semana, essa tragédia de Brumadinho,
Eu estava de plantão no feriado do dia 25 aqui em São Paulo, e no sábado e no domingo. Infelizmente não consegui me despedir da primeira página com uma coisa em alto astral, porque essa tragédia é muito comovente, muito triste em todos os aspectos, principalmente na questão do drama humano, né? Sem dúvida. Uma coisa assustadora. Mas encerrei minha participação na primeira página eu imagino que com a importância jornalística que esse período todo vai ficar marcado na minha carreira, né? Como muito legal, Bombig. Um momento bacana. Agora, antes da gente entrar no assunto que o Bombig vai participar aqui mais assiduamente e frequentemente do nosso podcast, antes de entrar no assunto que a gente separou para hoje, queria que você explicasse para o nosso ouvinte aqui diário do Estadão Notícias o que é a coluna do Estadão, Bombig. A coluna do Estadão é uma coluna de informações, né? O foco principal é o poder de uma maneira geral, né? A política, a economia, cidades, negócios, e ela procura sempre trazer informações exclusivas. Procura não, a alma dela é trazer informações exclusivas de bastidores sobre o poder de uma maneira geral, com uma mão mais carregada, vamos dizer assim, mais pesada, um olhar, vamos dizer, mais atento. Não uma mão pesada que parece que a gente exagera em alguma coisa. Entendi. Não é isso que eu estou dizendo. Um olhar mais atento à política. Perfeito. Então é isso, pode acompanhar, né, Vinho, com a curadoria da Andresa Matais, que também participava aqui sempre com a gente no podcast, que agora assume a sucursal em Brasília, e o Bombig, então, com a coluna do Estadão já desde segunda, né? Desde segunda-feira. Bem lembrado, fazendo aqui uma menção mais que honrosa à Andresa, né? Os ouvintes sentem falta dela. Andresa ótima. Brinco que ela deixou o sarrafo muito alto e eu tô tentando pular. Vai ter que envergar. Espero pelo menos manter onde ela deixou, aumentar um pouquinho, já vai estar bom demais. Sensacional. Bom, assunto de hoje, esquentando os tamborins para sexta-feira, que o noticiário político vai ficar bastante quente, a temperatura vai subir, porque sexta-feira, nova legislatura, senadores, deputados tomam posse e logo de cara já tem eleição no Senado e na Câmara. Começar por como os bastidores estão se articulando, especialmente para o Senado Federal, e aí MDB. Temos 2 candidatos que vão entrar no acordo, não vão? Qual que é, hein, Bombig? Senado, neste momento, muito importante, foco de atenções muito grande, porque está longe de uma solução. Na Câmara a coisa parece bem resolvida, tudo indica que Rodrigo Maia será mantido na presidência da Câmara, mas no Senado, o MDB, partido importante, grande, está dividido nesse momento. Temos a senadora Simone Tebet, que sonha ali em presidir a casa, e temos a candidatura do Renan Calheiros, que é uma candidatura não declarada, porém declarada, vamos dizer assim, né? O Renan, que se vier a presidir o Senado, será a 5ª vez, né? Já foi presidente do Senado por 4 vezes, é um senador muito importante, né? Não preciso aqui gastar o nosso tempo falando do Renan, e que tem muita força nos bastidores, não apenas do MDB, mas também em outros partidos e outras bancadas. A questão que se coloca é que o Planalto, o novo Planalto, né, sob Jair Bolsonaro, não vê com muita simpatia a candidatura do Renan, não acha que o Renan não inspira ainda a confiança necessária para tocar o que o governo imagina ser prioritário no Congresso, a saber, as reformas, principalmente a da Previdência. E até porque até outro dia ele estava fazendo campanha para o Lula, né? O Lula ou para a esquerda, né? Ou isso não pega tanto, Bombig? Isso pega com o eleitorado. Esse governo pega. Uhum. Esse governo pega porque esse governo foi um governo que bateu muito nessa tecla, né? E tem um eleitorado muito fiel, que não aceita esse tipo de, vamos dizer, entre aspas, traição. Né? Uhum. Não que fosse uma traição. O MDB, um clássico da política brasileira, é dizer que o MDB era o fiel da balança, né? O esteio da democracia. Por quê? Porque teve lá com o Fernando Henrique durante os mandatos do PSDB, depois teve com o Lula e com a Dilma, então, e sempre muito forte, né, no parlamento. Bancadas grandes, PMDB forte nos municípios, nos governos e no parlamento.
Então, o Renan e o MDB tentaram muito se colocar nessa posição, né, com esse novo governo. Não está dando muito certo, né? E está dividido nesse momento. Tem senadores que querem a Simone. Simone teria um trânsito melhor com a turma do Bolsonaro. E uma incógnita do PSDB. Né? Se o PSDB vai lançar a candidatura do Tasso ou não. Enfim, está bem pulverizado a questão no Senado hoje, né? Em síntese, o Renan, o pessoal do Bolsonaro enxerga o Maia muito comprometido com as reformas. Inclusive o acordo para que o PSL, que é o partido do Jair Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro, encampasse mais uma candidatura de Rodrigo Maia à presidência da Câmara, passou pelo Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que é o principal interessado na aprovação da reforma da Previdência. Perfeito. Então o Maia está muito comprometido com a Previdência. Hoje temos declarações do Mourão elogiando o empenho do Maia em aprovar a reforma. Acha que com ele o Planalto terá um aliado importante nessa empreitada. Mercado, né, também vê o Maia como um player pró-previdência, mas no Senado o Renan deu declarações por um lado, que a reforma, que era contra a reforma, depois tentou consertar dizendo que ele era contra a reforma do Temer. Mas se ele era contra a reforma do Temer, vai ser difícil ele ser a favor. Não que vai ser difícil ele ser a favor, porque ele pode ser, né? Claro. O político muda de uma hora para outra, né? Mas assim, a reforma do Temer, teoricamente, a reforma que está sendo preparada, gestada ali pela equipe econômica do Paulo Guedes, será mais pesada, mais radical do que a apresentada pelo Temer. Então, o Renan, que já tinha dito lá atrás que era contra a reforma do Temer, né? A atual equipe econômica olha e fala, como é que ele pode ser favorável à reforma agora, né? Ele dá uns sinais, tenta atrair o apoio dos Bolsonaro de uma maneira geral. Tá inclusive na coluna do Estadão, que ele fez chegar ao Planalto. Ele já tem um outro aliado ali no Planalto, um pessoal mais pragmático, vamos dizer assim, que acha que sabe que não é bom comprar briga com o Renan Calheiros, né? Talvez seja melhor compor com ele para aprovar o que der. Mas ele fez chegar no Planalto que ele pode, inclusive, dar uma espécie de proteção ali ao Flávio Bolsonaro. Entendi. Que vai assumir o mandato, o primeiro mandato, já com desgaste político, né? Provocado pela questão do ex-motorista, ex-assessor Fabrício Queiroz, sobre as movimentações. Porque paira aí uma ameaça de conselho de ética de imediato, né? A possibilidade não é muito grande, porque seriam supostos crimes, né? Tem que sempre fazer porque não tem nada provado, não tem nem investigação muito adiantada. Se ocorreram crimes, foi antes dele assumir o mandato, né? Mas tem gente que enxerga o contrário, né? Que pode ter uma tese. Enfim, de qualquer forma, ele vai ser sempre um alvo lá, né? Para o bem e para o mal, ele é filho do presidente da República, né? Para o bem, porque dos aliados terá proteção. E para o mal, né? O mal é que da oposição vai ser o alvo a ser batido, né? Então o Renan tem toda a capacidade, de fato, de matar no peito qualquer coisa contra quem quer que seja, né? Ele já mostrou isso, né? Perfeito. Até digo na coluna que gente de couro muito mais duro do que o Flávio. Flávio é o que chama na política, vai chegar com a pele fina ainda, né? Primeiro mandato de senador. E tem outros senadores de couro duro, né? Tipo, Aécio Neves precisou muito da proteção do Renan, da ajuda do Renan, não só dele, mas de mais gente. No caso da JBS, né? Então, é sempre bom você poder ter o Renan como aliado, né? Então, o Renan tem alguns ativos a oferecer a esse governo. Tem um desgaste muito grande para um governo que se elegeu falando em renovação, em romper com a velha política, em mudar tudo. É óbvio que é um desgaste se amanhã estiver aliado com o Renan Calheiros. Mas sempre tem um ativo. Agora, só para tirar dúvidas, o MDB chega sexta-feira com um candidato só. Também isso está indefinido? Também está indefinido. Tá, Primeiro eles têm que aparar a questão interna, né? Tá. Depois ver como vamos chegar na sexta-feira. Se chegar dividido é bem complicado, né? Para ele fazer o presidente, né? Dividiu forças, né? Uhum. Então, essas eleições de mesa, elas são, às vezes, definidas um minuto antes de abrir a votação, né? Isso vai até o final. É muito provável que isso
isso caminhe aí ao longo dos próximos dias, com negociações, conchavos, conversas. Temos a tragédia de Brumadinho, o que por um lado dificulta um pouco a gente prestar atenção nesse tipo de articulação, né? Por que é uma articulação política dessa perto desse drama imensurável que está acontecendo em Minas Gerais, né? É porque em condições normais de temperatura e pressão estariam todos os olhos voltados para o Congresso Nacional, né? Por outro lado, isso não perde importância porque sem dúvida são os destinos do país, né? Até para questões ambientais, para qualquer coisa, os presidentes das duas casas são muito importantes, estão na linha sucessória do presidente da República, né? Então a gente tem que ficar atento, se desdobrar para tentar estar atento a isso até o último momento. E nessa legislatura, com esse plus da aprovação das reformas, né? Que sem o empenho dos presidentes das casas, a missão do governo ficará ainda mais difícil. Muito bem. Esse é Alberto Bombig, editor executivo do Estadão, responsável agora pela coluna do Estadão, publicada diariamente, sempre na página 3, Jornal Estado de São Paulo, e estará sempre por aqui, vai participar muito do Estadão Notícias com análises aí do âmbito político, do cenário político brasileiro. Muito obrigado, hein, Bombig? Boa sorte mais uma vez. Obrigado. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Então, depois do desastre da barragem da Samarco, em Mariana, há 3 anos, e desse crime contra a humanidade, que foi o da represa de Brumadinho, o excelentíssimo senhor presidente da Vale, Fábio Schwartzman, vai ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para comunicar que a empresa vai paralisar todas as represas de rejeitos minerais que usam o mesmo sistema dessas que foram arrombadas. Isso vai acontecer de 1 a 3 anos e vai parar, para que isso aconteça, a produção de 40 milhões de toneladas durante 3 anos. Em 45 dias, esse processo deverá começar e o presidente informou que os 5.000 empregados dessas usinas serão distribuídos entre os 80.000 funcionários da empresa. A primeira coisa que chama atenção é que precisaram 2 imensos desastres ambientais e massacres humanos para que a empresa tomasse a providência de cancelar, de aposentar um método obsoleto de depósito de rejeitos minerais. Obsoleto e muito, muito perigoso. Vai ter um prejuízo aí de 10% na produção? Dane-se, está usando um método antigo que é no Brasil. As pessoas no Brasil não se incomodam com essas decisões antigas, retrógradas, vencidas em praticamente todos os campos, né? O Brasil virou uma espécie de depósito do lixão tecnológico do mundo. Coisas que não acontecem nos outros países, acontecem aqui. E eu agora lhe pergunto, ainda temos que agradecer a esse senhor por essa providência misericordiosa? Ora, vá se danar. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.